Boa noite, eu me chamo Felipe e moro em Montes Claros, que fica em Minas Gerais, e me mudei para cá já fazem 20 anos, porém nasci e me criei em um pequeno interior daqui, que chamávamos de Piedade, e vim com minha família morar em Montes Claros por causa daquele bicho que toda noite vinha nos atacar, e era do rio que aquilo vinha. Tudo começou há uns 25 anos atrás. Eu e minha família morávamos no interior e era bem raro irmos à cidade, pois ficava muito longe e tínhamos que ir de bicicleta. E íamos lá somente para resolver coisas importantes ou vender uns frangos no mercado da cidade, pois eu e meu pai tínhamos uma pequena criação de galinhas. E antes daquela criatura vir nos atacar, tínhamos cerca de uns 50 galinhas e uns 8 galos. Mas depois que aquele bicho apareceu, quase que ficávamos sem nenhuma. Era março de 96, quando nossas galinhas começaram a sumir. Nessa época, o nosso galinheiro não tinha porta e nem proteção, pois era difícil aparecer algum animal perto de onde a gente morava. E se aparecia algum, eram pequenos animais, mas nenhum deles conseguiria devorá-las. E apesar dos sumiços serem um pouco corriqueiro, meu pai nem dava tanta atenção. O problema é que começaram a sumir de 5 a 6 galinhas todos os dias. E no início, fizemos um galinheiro melhor, com uma tranca e bem reforçado. Mas de nada adiantava. As galinhas continuavam a sumir. E o mais estranho de tudo era que o que pegava elas tinha a astúcia de abrir a tranca e depois fechá-la. Meu pai, para proteger as galinhas, resolveu ficar na tocaia e eu ficava junto com ele. E ficávamos das 8 da noite até a meia-noite. Depois dessa hora, íamos dormir. Porém, elas continuavam a sumir, sem motivos aparentes. E meu pai começou a desconfiar de que fosse alguém conhecido, pois nunca víamos quem era. Até que numa noite, armamos uma para pegar o ladrão de galinhas. Porém, o que roubava elas não era gente, e sim um bicho estranho, que parecia ter saído de um filme. Em um sábado, às 1 da madrugada, meu pai e eu saímos de casa e fomos até uma árvore alta que ficava perto de minha casa. E subimos lá e ficamos só observando o galinheiro. Íamos sair de lá quando amanhecesse, só que não demorou muito para aquela estranha criatura aparecer. Meia hora depois que tínhamos subido na árvore, começamos a ouvir as galinhas assustadas, como se alguém estivesse espantando elas. E como estava muito escuro, não víamos nada. Foi aí que descemos da árvore e fomos lentamente até o galinheiro. E assim que chegamos bem perto, vimos uma coisa lá dentro, de pé. Meu pai mirou com a espingarda e deu um tiro em direção aos pés daquilo, pois achava ser um homem e não queria feri-lo grave. Só que depois do tiro, ouvimos um grito assustador, muito alto e estranho. E depois que o estranho bicho gritou, ele saiu em disparada do galinheiro, indo rumo ao rio que tinha perto de minha casa. E eu e meu pai fomos correndo atrás dele. E naquele momento, já sabíamos que aquilo não era um homem, e sim um bicho estranho, pois ele não corria em pé, e sim de 4, que nem um animal. Corremos cerca de uns 200 metros atrás dele, e já tínhamos o perdido de vista, pois ele corria mais rápido que eu e meu pai. Foi então que vi uma cabeça lá no meio do rio, só observando a gente. Avisei meu pai e ele novamente deu outro tiro, mas o estranho ser
mergulhou dentro da água e não saiu mais. E nós ainda ficamos ali, esperando ele aparecer, mas ele não voltou. Foi então que decidimos ir para casa e estávamos convictos de que aquilo não era gente, e sim uma criatura que vinha do rio. Ficamos na tocaia pelo resto da noite, mas aquele ser não voltou, nem naquele dia e nem no outro. E com isso, foram se passando dias, depois semanas e meses, até que por volta de 9 meses depois, aquela mesma criatura voltou, mais feroz e sanguinária. Numa noite comum, o meu pai me acordou assustado, me chamando para irmos lá fora, pois aquele bicho tinha voltado, estava atacando novamente as galinhas. O problema era que daquela vez a estranha criatura não recuou. Ele veio para nos atacar. Quando saímos de casa, o bicho estava atacando as galinhas e meu pai novamente atirou nele. Mas daquela vez, ao invés de fugir, ele começou a vir atrás de nós. E quando ele veio em nossa direção, eu vi bem a sua aparência. Era uma criatura com estatura média. Tinha um corpo magro e preto. Não vi muito bem a sua cara, pois dei mais atenção para sua boca, que era enorme e cheia de dentes. E quando aquilo estava bem perto de nós, meu pai novamente atirou. E foi aí que ele recuou um pouco. E nós, temendo pela vida, corremos para casa. E não demorou muito para aquilo começar a bater na porta. Primeiro, ele bateu na porta da frente e depois foi para de trás. Ele queria a qualquer custo pegar a gente e parecia furioso, mas para nossa sorte, ele não conseguiu. Aquele bicho saía de perto de casa e depois voltava, atacava as galinhas e ficava à espreita para ver se eu e meu pai saíamos novamente. Mas nenhum de nós quis sair para enfrentar aquilo. E aquele pesadelo durou a noite toda. E perto do amanhecer, aquele estranho bicho foi embora. E pela manhã, vimos o estrago que aquilo tinha feito. Ele tinha matado metade das nossas galinhas e tentado subir em nossa casa. Mas por Deus, ele não conseguiu. Meu pai então pegou as galinhas que sobraram e levou para dentro de casa e fez um pequeno galinheiro em um quarto vazio que tínhamos lá, pois ele temia que aquela criatura voltasse. E quando a noite chegou, não deu outra. O estranho bicho novamente voltou e ficou batendo nas portas, tentando entrar. Meu pai muitas vezes atirava nele, mas por conta dele ser pequeno e magro, escapava fácil das balas. Aquele nosso tormento durou anos, e toda noite aquela criatura vinha nos atacar. Meu pai, cansado de tudo aquilo, resolveu vir para a cidade, pois aqui moravam alguns parentes. Vendemos as galinhas e as nossas coisas e com o dinheiro compramos passagens de ônibus e fomos para a cidade grande, onde moramos até hoje, e abandonamos a nossa casa e nunca mais voltamos lá. Eu nunca descobri o que era aquilo, mas sei que era um bicho astuto e feroz, pois muitas das vezes ele estava perto de minha casa, em silêncio, só na espera para ver se atacava um de nós.